Olá pessoal, tudo bem? O show de física de hoje vai responder para vocês uma questão de calorimetria, uma questão em que vai haver trocas de calores entre o gelo, a água líquida, né? E também o recipiente, para que nós possamos descobrir qual é a eficiência do recipiente. Porque veja bem, nós vamos ter gelo colocado na água e tudo dentro de um recipiente. E esse recipiente vai manter para sempre essa temperatura aí? Não, né? Então vai haver trocas de calores e o ambiente externo vai permitir que essa troca ocorra e nós vamos então procurar descobrir qual é a eficiência deste equipamento, desse sistema aí para haver a perda de calor, ok? Vamos lá, vamos à leitura da questão. Olá pessoal, então está aqui a situação. Nós temos um recipiente que foi colocado 2 kg de água, que são 2.000 gramas. Temos 2.000 gramas de água, certo? A água está na temperatura de 20 graus Celsius. Também colocou-se gelo, 100 gramas de gelo, que é a massa 2, 100 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Certo? Foi colocado aqui. Então, isso ficou a mistura, preencheu o recipiente todinho. Ele está tampado, mas depois de um certo tempo, depois de 12 horas, passaram-se 12 horas e a temperatura final chegou a 18 graus Celsius. Então, a pergunta da questão é: qual é a eficiência desse recipiente? Porque a troca de calor não aconteceu somente entre os dois, né? Somente entre a água e o gelo, não foi. E sim, ocorreu troca de calor entre água, gelo e o ambiente externo que o recipiente permitiu essa troca. Tá ok? Então vamos lá responder a questão. Vamos lá, pessoal, resolver a questão então. Veja só, para a nossa resolução foi dado o calor específico da água líquida, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Foi dado o calor específico do gelo, que é meio caloria por grama. O calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. E a pergunta é essa, né? Nas 12 horas que o sistema chega a 18 graus Celsius, qual é a eficiência em caloria por hora? Que também isso pode ser chamado de fluxo de calor, né? Qual foi o fluxo de calor que houve aí no sistema para que esse equilíbrio acontecesse, né? Sendo proveniente do recipiente, ou que passou pelo recipiente, tá ok? Pois bem, para a gente calcular tudo isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter 5 calores a considerar. O primeiro é o calor sensível da água líquida, que vai ser levado de 20 para 18 graus Celsius. Calor sensível do gelo, que vai passar de menos 10 para 0 graus Celsius. Depois vamos pegar o calor latente de fusão do gelo, tá? E depois vamos pegar o calor de aquecimento da água que veio proveniente do gelo. Essa água vai ser levada a 18 graus Celsius, que o sistema entre em equilíbrio em 18 graus Celsius. E também nós vamos somar tudo isso com a quantidade de calor que o recipiente permite que haja movimentação entre o meio externo e o sistema. Então, nós temos a quantidade de calor permitida pelo recipiente e tudo isso nós vamos somar e igualar a zero. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos botar aqui as equações, né? Nós vamos ter, para a água que vai sofrer aquecimento, os 2 kg de água, vamos ter a massa, o calor específico dela e a variação da temperatura. Para o gelo que vai ser aquecido desde menos 10, vamos ter a massa dele, o calor específico e a variação de temperatura. Para a fusão do gelo, nós vamos ter a massa e o calor latente de fusão. Para o aquecimento da água que é proveniente do gelo, vamos ter a massa, o calor específico da água líquida e a variação da temperatura dessa água líquida. E para o recipiente, né, a quantidade de calor que ele vai permitir haver movimentação, nós vamos chamar somente de Q do recipiente. Somar tudo isso e igualar a zero. Então, vamos agora substituir. Pois bem, substituindo o valor, nós vamos ter a água líquida,
ela tem 2 kg de água líquida, então são 2.000 gramas, 2.000 gramas. O calor específico da água líquida é 1, a variação de temperatura que a água líquida sofreu foi de -2, né? Porque ela estava a 20 graus Celsius e ela foi para 18, que é a temperatura final de equilíbrio. Então, ela sofreu uma redução de 2 graus, 2 graus Celsius. A massa do gelo, 100 gramas, o calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura que o gelo sofre é 10, porque ele está na temperatura -10 e ele vai para 0 para poder sofrer fusão. Então, 0 menos o -10 vai dar 10 positivo. E o calor latente de fusão do gelo aqui, a massa do gelo que vai derreter é 100 gramas e o calor latente de fusão é 80. O aquecimento da água que vem do gelo, nós temos 100 gramas de água que vem do gelo, temos o calor específico da água líquida e a variação da temperatura, que ela vai chegar a 18 graus Celsius a partir do zero, depois que o gelo sofre fusão. E ainda temos a quantidade de calor do recipiente. Somamos tudo isso e dá igual a zero. Resultado, fazendo as continhas, nós vamos perceber que aqui vamos ter menos 4.000, 100 vezes meio e vezes 10 vai dar 500, 100 vezes 80 dá 8.000, 100 vezes 18 dá 1.800, mais a quantidade de calor do recipiente. Tudo isso é igual a zero. Resultado, fazendo essa continha, nós descobrimos, né, 8.000 menos 4.000 dá 4.000, com 1.800 dá 5.800, com 500 dá 6.300. Então fica 6.300 mais a quantidade do calor do recipiente será igual a zero. Aí, continuando, nós vamos perceber que a quantidade de calor do recipiente será de 6.300 calorias negativo. Ou seja, esse recipiente ele permite que o sistema, né, ele possa receber calor, né, ele perde calor para o sistema, para a água, por isso que a água resfria. Ela sai de 20, né, junto com o gelo, para 18 graus Celsius, o sistema total, e ele vai ter um valor, uma quantidade de calor negativa. Resultado, qual será então a eficiência desse sistema? Vamos ver, ó. A eficiência do sistema você pode calcular como sendo o fluxo de calor que foi permitido passar aí. Vai ser o módulo dessa quantidade de calor dividida pelo tempo em que ocorreu tudo isso. Aí você vai ter 6.300 sobre 12. 6.300 por 12 dá 525 calorias por hora. Ou seja, o sistema, o recipiente, permitiu que o sistema pudesse, né, receber uma quantidade, né, de calor para chegar a essa temperatura final, né, de 525 calorias por hora. Essa é então a eficiência do sistema aí que ocorreu essas trocas de calores, 525 calorias por hora. Ok, pessoal?